O livro de Gênesis será o capítulo de número 6. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8, para estarmos fazendo alguns apontamentos aqui em relação a alguns temas muito importantes, temas tanto complicados, ok? Então, fizemos aqui um estudo e pedimos ao Senhor para que nos direcione nesse trabalho, porque da mesma forma como tivemos uma palavra maravilhosa no domingo, que foi uma palavra assim de muita profundidade e de muita alegria, né, para a nossa alma, a gente pôde se alegrar muito com aquela pregação maravilhosa. Nós também precisamos tocar em alguns pontos que são complicados doutrinariamente, porque o inimigo pode nos atacar de diversas formas. Uma das maneiras pelas quais o inimigo tem atacado a igreja é no sentido de trazer confusão na palavra. Se você duvida, quando o Senhor Jesus Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, ele não foi lá passear, ele nem foi por conta própria, ele foi porque o Espírito Santo conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele estava sendo provado por Deus, mas estava sendo tentado pelo diabo. Quando o diabo se apresenta ao Senhor Jesus, ele primeiramente tenta induzi-lo a transformar pedras em pães, fazendo uso do milagre como se fosse mágica. Milagre é uma coisa, mágica é outra. Deus faz milagre para a honra e glória do seu santo nome. Então nós, quando confiamos no Senhor, esperamos pela vontade soberana dele, Deus opera o milagre na nossa vida e faz surgir até do nada, porque pela sua palavra, tudo aquilo que ele decreta faz surgir. Então o Senhor tem o poder de criar o nosso livramento, de criar aquilo que nós necessitamos, de prover a nós tudo aquilo que necessitamos. Mas nós não temos o direito de usar, de manipular, tentar manipular Deus em nosso favor, que foi o que o diabo tentou fazer com Cristo. Quando Cristo venceu esse desafio, o que ele fez? Ele percebeu que o Senhor Jesus estava muito bem fortalecido, firmado na palavra, então ele contra-atacou na palavra. E aí, levando ele para o pináculo do templo, disse: atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Então, muitas das vezes, o diabo, quando percebe que a igreja ela está se aprofundando na palavra de Deus, a igreja está se aprofundando numa dimensão espiritual, está comprometida com o céu, está comprometida com Deus, ele vai redobrar sua estratégia para o ataque. Ele vai trazer questões mais complexas, questões mais complicadas, vai tentar nos ludibriar pela Sagrada Escritura. Só que o que o Espírito Santo de Deus faz? O Espírito Santo de Deus traz a você esclarecimento, ele traz a você iluminação. O Espírito Santo de Deus te ilumina nas Sagradas Escrituras, como diz o próprio salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, para aquilo que é do cotidiano, imediato. A palavra de Deus te traz esclarecimento quanto às necessidades imediatas da sua vida, porque ela é lâmpada para os pés, para você enxergar onde você vai pisar, mas ela também é luz para o caminho, ou seja, para propósitos, objetivos distantes, para iluminar a você quanto à meta que você tem que adotar para a sua caminhada, para a sua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz nesta noite a olharmos para esses textos que têm certa dificuldade e nós nos precavermos contra os erros, nos precavermos contra as heresias, contra as distorções, porque são textos que são muito cobiçados por certas pessoas que se colocam aí nos canais de comunicação como doutores, como especialistas, e eles adoram tomar esses textos aqui para trazer confusão. Eles adoram tomar esses textos aqui para tentar criar uma imagem do Deus bíblico que não corresponde à Sagrada Escritura. E aí muitos neófitos na fé se impressionam com essas colocações, se impressionam com essas falácias, que são colocadas nessas redes de comunicação, e muitas das vezes se veem confusos em relação à verdade bíblica, se veem confusos em relação à Sagrada Escritura. Então nós precisamos tocar nesses pontos, tá certo? Então é um estudo. Eu consultei pelo menos aí o Dicionário Internacional de Teologia, o comentário de Matthew Henry, o comentário de NVI, consultei Severino Pedro, que é um grande teólogo que pertenceu à Assembleia de Deus e já partiu para o Senhor.
Então consultei algumas obras para poder nós caminharmos, né, pisarmos com certeza naquilo que estamos fazendo, estamos falando. E aí eu coloquei alguns esboços, por isso que eu coloquei aqui o equipamento, porque tem alguns esboços que eu não ia lembrar de tudo. Então, para não perder nada, eu vou ler os esboços aqui e a gente vai trabalhando em cima dos textos para que a gente possa se fortalecer na Sagrada Escritura, tá certo? E possamos fechar todas as brechas para que o diabo não venha atacar a sua vida, o diabo não venha te manter cativo a um erro. O texto diz o seguinte, livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, veja só, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Limitou, porque os antecessores deles chegaram a viver 900, 600, 700, 500, 300 anos, e agora o Senhor determinou, estipulou 120 anos, e aí você vê as consequências do pecado lá do Éden, conforme a gente já estudou, como as consequências vão se tornando cada vez mais claras, né, em relação ao pecado da humanidade, agora a limitação da sua idade. Porém seus dias serão de 120 anos, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois que os filhos de Deus, preste atenção no versículo, havia naqueles dias gigantes na terra, ponto e vírgula, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, ou seja, conheceram, tiveram relações sexuais, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama ou de renome. E viu o Senhor a maldade do homem se multiplicar, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e de seu coração era só má continuamente. Agora olha só esse versículo: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe no coração, e disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Somente até aqui o texto que trata desse evento tão terrível, que vai se suceder, e após nós traremos uma mensagem específica sobre Noé, porque Noé é uma grande tipologia acerca de Cristo e da salvação para a igreja. Então nós traremos posteriormente uma mensagem, ou eu ou algum dos nossos companheiros traremos uma mensagem sobre Noé. Mas agora nós estamos vendo se desenvolver aqui, por meio desses textos, um contexto que parece ser muito antigo. De fato, está relatando sobre coisas que se passaram há milênios antes de Cristo. Estamos em 2021 depois de Cristo. E esses fatos ocorreram há milênios antes de Cristo. Então, de fato, eles estão localizados num tempo histórico muito antigo, um tempo histórico muito arcaico. Só que as ocorrências que estão aqui sendo relatadas, elas geram consequências para a atualidade. Esse texto, ele tem inclusive, pode ser até que você não tenha percebido, mas ele tem um cunho escatológico extraordinário. Porque esse texto aqui é o termômetro que antecede o juízo. É o termômetro que antecede o juízo que vem da parte de Deus. A mão pesada de Deus que vai pesar sobre os pecadores.
que vai trazer juízo sobre a terra. E aí, quando nós olhamos para a situação que está sendo aqui descrita, né, o contexto no qual estavam imersos esses homens desse período, de modo que o texto bíblico venha caracterizá-los com o seu pensamento sendo continuamente mau. E aí, por que esse texto tem um cunho escatológico? Porque o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele mesmo, olhando para a nossa situação, agora para a nossa época, disse: assim como nos dias de comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o... assim também serão surpreendidos aqueles que não têm uma vida espiritual autêntica, aqueles que não estão andando em espírito e em verdade, aqueles que não estão andando conforme a lei do Espírito, aqueles que não estão vivendo uma vida plena na presença de Deus, serão surpreendidos tragicamente com a vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está às portas. A qualquer momento a trombeta vai tocar, a qualquer momento o nosso nome Jesus Cristo vai chamar, e nós seremos arrebatados dessa terra e levados para as mansões celestiais, e sobre esta terra que ficará vai pesar o juízo de Deus que está escrito nas Sagradas Escrituras. As palavras de Cristo não caem por terra, passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não cai por terra. Tenha certeza, Deus vai trazer juízo sobre a humanidade. Só que há uma oportunidade, só que há um alerta, há um aviso, há um chamado, como o texto mesmo disse aqui. O Espírito Santo de Deus contende, o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como nós vamos trazer aqui também. Mas antes disso, nós queremos abordar outras questões que são fundamentais, e como eu disse, são importantes para a gente fechar a brecha, para que não sejamos enganados por algumas falácias que circulam em diversos meios de comunicação. E a primeira coisa que eu trago aqui é a seguinte: quem são esses filhos de Deus? Quem são esses chamados filhos de Deus no texto sagrado que nós acabamos de ler? E aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6, 1 e 2. Nós temos aí os dois contextos, tanto um que aborda a questão da multiplicação da raça humana e do nascimento dessas designadas aqui como filhas dos homens, bem como os que são chamados aqui de filhos de Deus, que, conforme o autor diz, passaram a se interessar por essas chamadas filhas dos homens e passaram a ter relacionamentos com elas, e esses relacionamentos deram resultados negativos. Esses relacionamentos deram resultados cataclísmicos, tanto que você vai ver uma piora no quadro da humanidade e o consequente juízo. Agora a questão primeiramente está em quem são os filhos de Deus. E aí você tem pelo menos 3 teorias teológicas que discutem a respeito. A primeira delas, o tempo já está indo, hein? A primeira delas é a que diz que os filhos de Deus, abordados aqui no texto, são a geração santa de Sete, a geração daqueles que passaram a invocar o nome do Senhor, aqueles que passaram a adorar a Deus, aqueles que passaram a trilhar um caminho diferente dos demais, aqueles que quiseram se interessar por qual é a vontade de Deus para a vida deles, e assim começaram a se comportar de modo a atrair a presença de Deus para eles, a fazer a vontade de Deus mesmo sem lei. Como Paulo disse, aqueles que têm lei de Moisés serão julgados por ela, mas aqueles que não têm lei serão julgados pela sua consciência, que os acusa. Então você tem sim uma lei dentro da consciência humana, você tem a lei de Deus gravada dentro da consciência humana. Então você tem os filhos de Sete, que são herdeiros de todo conhecimento que vem desde Adão acerca de Deus, porque Deus conversava com Adão na viração do dia, Deus tinha um relacionamento íntimo com Adão, Deus tinha comunhão plena com Adão, até que Adão se deixou levar pelo pecado, se deixou seduzir pelo pecado, juntamente com Eva. Mas antes disso, Adão estava numa comunhão plena com Deus. Então, quanto conhecimento acerca de Deus Adão pôde comunicar para aqueles que queriam andar conforme a vontade de Deus? E aí você tem a primeira, que trata
acerca da questão dessa geração de Sete, tá certo? Que queriam buscar a Deus na terra e que em algum momento, em determinado momento, passaram a se relacionar de forma promíscua, passaram a se relacionar para desagrado de Deus com essas chamadas filhas dos homens. Essa é a primeira. A segunda diz que estes chamados filhos de Deus é uma linguagem que se utilizava antigamente, que chamava os filhos dos reis de filhos de deuses, que tratava os monarcas como filhos de deuses, como pessoas com uma descendência superior aos demais, com um sangue diferenciado, com uma honra diferenciada, com um direito diferenciado, um direito de reinar sobre os demais. Então dizem que é possível que essa linguagem tenha sido empregada para estes personagens da nobreza que começaram a formar agora os seus haréns, que começaram a tomar indiscriminadamente tantas mulheres quanto quisessem, e começaram então a acumular mulheres, e essas descendências dessas mulheres que começaram então um processo de degradação da sociedade. Então uma segunda teoria é essa. A terceira teoria, que é o que mais gosto de usar na internet, é a que diz que, inclusive essa teoria é apoiada por um escritor judeu muito importante chamado Flávio Joséfo, apoiado por Flávio Joséfo, e apoiado por outro escritor também muito importante da época de Cristo, chamado Filo de Alexandria. E esse Filo de Alexandria, ele era um estudioso, vivia na cidade de Alexandria, tá certo, do Egito, e ele tinha um contato muito forte com a cultura grega. Então ele se relacionava muito com as mitologias pagãs. Ele tinha muito conhecimento dessas mitologias pagãs, e ele tinha muito apreço pela cultura grega de modo geral. Então, na época, tanto esse Filo quanto Joséfo, eles apoiam essa interpretação, dizendo que os filhos de Deus, dessa passagem aqui de Gênesis 6, 1 e 2, que os filhos de Deus seriam então anjos, e que esses anjos se relacionaram com essas mulheres, e que da relação destes anjos com essas mulheres nasceriam então os gigantes, os chamados Nefilins. Então essa é a teoria que as pessoas mais gostam de adotar. Essa é a teoria que esses supostos doutores, supostos estudiosos dos meios de comunicação adoram fazer vídeo com ela, e dá uma divulgação, dá muita visualização, então traz muito retorno de visibilidade para eles. Por quê? Porque é muito curioso, porque é muito atraente, É como aquele texto que a gente já abordou aqui, já desmistificou pela Sagrada Escritura, dizendo que havia uma mulher antes de Eva, e que o nome dela seria Lilith. E o texto, conforme a gente leu aqui, versículo a versículo, a gente demonstrou que ali não é uma outra mulher, mas é a mesma Eva. Num texto é uma narrativa geral, num outro texto é uma narrativa específica. Num texto ele está falando de forma geral do homem, da mulher e da criação. No outro ele está dando a criação do homem e depois a criação da mulher. Num texto ele aborda geral, no outro texto ele especifica como vieram a existir. Da mesma forma aqui. Então quem são os filhos de Deus? A terceira via diz, eram anjos. E aí, o que eles apontam para isso? Para tentar fortalecer essa teoria deles. Eles dizem que o termo Benai Ha Elohim, que é o termo hebraico, tá certo? Para filhos de Deus aqui, ele aparece sempre vinculado a seres angelicais, seres espirituais. E aí você tem a questão, na Sagrada Escritura, o nosso Deus, ele aparece descrito com alguns nomes. Ele aparece escrito como Elohim, ele aparece escrito como Yahvé, ele aparece escrito como Adonai. Então são diversos nomes que são empregados para Deus de acordo com a circunstância. Na Sagrada Escritura, de fato, se você procurar Benai Ha Elohim, você vai encontrar associação com seres angelicais. Mas se você buscar Benai Yahvé, você vai encontrar a Sagrada Escritura apontando para você que esses Benai Yahvé são seres humanos. E os israelitas são chamados de Benai Yahvé. E quem é Yahvé? Deus. E quem é Elohim? O mesmo Deus, o mesmo Senhor. Então a primeira coisa que eles fazem é dizer, olha, você só vai encontrar esse termo para anjos. E eu digo para você, a própria Sagrada Escritura diz, a própria Sagrada Escritura apresenta que não somente os anjos no Antigo Testamento são chamados filhos de Deus, mas também Israel, mas também homens. E no Novo Testamento esse termo será empregado para nós, porque como Cristo disse, veio para o que era seu,
mas os seus não o receberam. Os primeiros filhos de Deus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Filhos e filhas de Deus. Nós não somos anjos, nós somos seres humanos e somos filhos de Deus. Então nós temos aí um privilégio que foi adquirido por meio de Cristo Jesus. Então quando a Sagrada Escritura fala acerca de anjos, sim, diz que os anjos são filhos de Deus em alguns momentos, mas não só anjos, e principalmente não aqui. E aí você tem 3 argumentos que derrubam essa terceira teoria. Os textos bíblicos, inclusive do Antigo Testamento, falam algumas vezes de filhos de Deus ou filhas dos homens, como aparece também no versículo 1. Ainda filhas de mulheres, também é utilizado no texto bíblico, mas nunca na Bíblia você vai achar escrito filho de anjo. Nunca você vai encontrar o texto bíblico mencionando o termo filhos de anjos. Se a própria Bíblia não diz para você que existem filhos de anjos, porque ela nunca emprega esse termo, como é que um sabidão que apresenta um diploma de Mackenzie, de Harvard, de sei da onde ele quiser apresentar, ele vem querer contrariar a Sagrada Escritura e impor isso como uma verdade? Eu fico com a Bíblia, eu fico com a Sagrada Escritura, eu fico com a palavra de Deus. Deixa o teólogo falar o quanto ele quiser, eu fico com a Sagrada Escritura, porque a palavra de Deus é vida para mim e para você, porque a palavra de Deus, como Cristo disse, são águas purificadoras. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você não pode ser enganado, você não pode ser enganado, você não pode ser ludibriado, porque você tem a palavra de Deus como escudo para te defender, como o Paulo aborda na carta aos Efésios, a capacete da salvação, tá certo? A espada do Espírito, tá? O coraça da justiça. Você tem que estar municiado com as armas, para que você possa vencer nessa peleja. Diferente do que dizem alguns, não são somente os anjos que são chamados filhos de Deus no Antigo Testamento. Deuteronômio 14:1, vós sois filhos do Senhor vosso Deus. Deuteronômio 14:1. Oséias 11:1, do Egito chamei o meu filho. Agora aqui vai estar sempre Benai e Yavé. Só que Yavé e Elohim são o mesmo Deus, são 2 deuses diferentes. É apenas 2 nomes para o mesmo Deus. Ainda há Adonai, que é outro nome empregado também. Agora o texto para mim que mata a questão, porque a Bíblia Sagrada, ela é um todo. O Espírito Santo de Deus revelou, tá certo? São mais de 40 autores, ao longo de mais de 1.200 anos de trabalho, por pessoas diferentes, em diferentes lugares, em diferentes momentos históricos. E todos eles, por mais que a Bíblia tenha vários escritores, ela tem um só autor, que é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada é teopneustos, é divinamente soprada. Então nós temos aqui, toda a Sagrada Escritura é divinamente inspirada, e ela foi conduzida, todo o processo foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que concedeu a inspiração. Então nós não podemos olhar só para o Antigo Testamento, nós temos que olhar para a Sagrada Escritura como um todo. Ela é como um relógio trabalhando toda concatenada. Se você tirar uma peça, não funciona, tem que ter todas as peças para trabalhar em conjunto. Esse texto para mim ele mata a questão. Marcos 12:25, anota aí que depois você lê em casa. Portanto, e esse material aqui eu disponibilizo para quem quiser, já passei no grupo dos obreiros, na EBD, quem quiser material todo em PDF, fica para vocês. Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como o quê? Como os anjos. Quem está dizendo isso? Jesus Cristo. Ele está dizendo isso em que ocasião? Os saduceus, que não criam em seres espirituais, eles fizeram uma pergunta capciosa para Cristo, construíram uma parábola lá mal feita, aproveitando da lei, daquela lei que obrigava o irmão, lei do levirato, que obrigava o irmão a casar-se com a esposa, caso o seu irmão morra sem deixar descendência. Então o outro irmão teria que casar-se com ela para levantar a descendência do seu irmão. Então eles aproveitam essa lei e dizem, olha, uma mulher casou-se, e aí tinham 7 irmãos, o primeiro morreu, ela casou com outro, o segundo morreu, casou com outro, até o 7º. Na ressurreição, de quem ela será a esposa? Não é porque eles queriam de fato saber, é porque eles zombavam. Isso é uma pergunta capciosa. Eles não acreditavam em ressurreição, porque eles tinham se contaminado com a cultura grega.
Exatamente a cultura grega pagã que contaminou o filho de Alexandria e que contaminou também Joséfo, Flávio Joséfo. Tem que tomar muito cuidado quando o pregador aqui sai citando Flávio Joséfo, filho de Alexandria, livros apócrifos, conteúdos que não são da Sagrada Escritura. Tome muito cuidado. O que é vida para nós é a palavra de Deus, o resto é acréscimo. Se for colaborar com algum entendimento, amém. Mas se não tiver relação, se não tiver subordinado à verdade bíblica, não presta nem para mim nem para você, é comida estragada. Então você tem que tomar muito cuidado com essas influências. Então esses camaradas eram desses que também tinham se contaminado com a cultura grega. Eles não criam mais em seres espirituais, sendo que tem na Bíblia, os anjos. Eles não criam mais em ressurreição, sendo que a Sagrada Escritura fala também de ressurreição. E aí eles fizeram essa pergunta capciosa para Cristo. Como é que Cristo responde? Exatamente desse jeito. Errais por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. E aí ele traz esta conclusão. Quando a ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os... Aí ele usa os anjos como um paradigma, ou seja, como um exemplo. Olha, aqui eles estão como seres humanos, se casam, se dão em casamento, se relacionam, têm filhos, têm descendência. Por quê? É o natural dos seres humanos. Mas na ressurreição, o seu padrão agora não é que eles viram anjos, não, anjos são anjos, nós somos nós, mas o seu padrão de vida se assemelhará ao dos anjos, que nem se casam nem se dão em casamento. Então, quem são os filhos de Deus aqui de Gênesis 6:2? Não são anjos. Pela Sagrada Escritura, não são anjos. Aí fica as duas primeiras. A primeira teoria é a mais aceita, porque ela casa de forma perfeita com todo o contexto bíblico. Uma vez que, se foram os filhos de Sete, e os filhos de Sete eram como que uma resistência ao pecado que estava se desenvolvendo, porque eles estavam invocando o santo nome do Senhor, estavam buscando a Deus, servindo a Deus. Quando eles abandonaram, como Paulo avisa, para nós não nos colocarmos debaixo de jugo desigual. Você vai ver a situação dos filhos de Sete se repetir lá em Neemias, quando os filhos de Israel começaram a se casar com as mulheres pagãs da região, mulheres que buscavam Adrameleque, como disse aqui o pastor, aquela lista de deuses que haviam sido adotados pelos samaritanos, que buscavam Baal, que buscavam Azerá, que buscavam Marduk, pessoas que adoravam demônios, como ele mesmo disse, né? Pode mudar de cidade e nome, mas é tudo cão, é tudo demônio. Então não importa o nome que deem, é tudo demônio. E essas mulheres que buscavam esses seres demoníacos, se eles consentissem em manter-se casados com elas, os filhos nascendo, eles iam ser criados em qual cultura? Mesmo o pai sendo um servo de Deus, buscando a Deus, mas a mãe é que dá a primeira formação, que cria o amor, tá certo? Pela religião, cria o amor pelo Deus que ele vai servir, mesmo que ele minta. Inclusive muitas mães orientam isso, mente para o pai, para enganar ele, para ele ficar feliz, mas você sabe qual é o seu Deus. Então isso ia trazer uma degeneração, ia destruir com a grande reforma que estava sendo feita por Deus em Israel. Tanto que depois que Israel foi levado para o cativeiro, Deus curou de Israel a idolatria. Você pode achar qualquer erro dentro de Israel, inclusive o pior erro, não aceitaram Jesus como seu Salvador, mas idolatria você não acha. Deus curou do meio deles a idolatria. Da mesma forma, somos eu e você. Quando tem uma doença que persiste e que nós não abandonamos, Deus coloca a gente no cativeiro, Deus coloca a gente na maca, Deus coloca a gente na fornalha, Deus passa com a gente no vale da sombra e da morte, mas Deus traz a cura para mim e para a sua vida, e arranca aquilo que ele não pertence, como Cristo falou, toda a planta que meu pai não plantou será arrancada. Então o Senhor arranca da nossa vida, como ele fez com Israel. Agora o que acontece? Para manter esse avivamento, para manter essa vida espiritual, tem que ser fiel. E como é que ia ser fiel debaixo de um jugo desigual? Da mesma forma, os filhos de Sete caíram no jugo desigual. Eles começaram a perder a sua qualidade de santificação, de fidelidade, e começaram a olhar para quê? Para a formosura. Começaram a olhar aqui para a aparência. Essa é ou não é a situação da atualidade? É uma mensagem não é só para os jovens, é para todos. Porque conforme a sociedade vai avançando no pecado, mais a nudez está explícita, mais a pornografia está fácil, mais a prostituição está sendo oferecida, mais essas práticas estão sendo louvadas.
E aí nós, como filhos e filhas do Senhor, adoradores do santo nome do Senhor, você tem que manter o seu padrão de santidade. Aleluia. Você tem que manter o seu padrão de conduta. Você tem que se manter na presença de Deus. Olha o padrão de Cristo. Se o teu olho direito te escandaliza, arranca. É melhor entrar no céu com um olho só. Olha só as prioridades. O que você quer? A sua integridade física? Você quer o seu conforto? Você quer o seu bem-estar? Ou você quer o céu? Se para preservar o seu bem-estar você tolera pecado, seu destino é o inferno. E Cristo disse: se você quer entrar no céu, necessário for, arranque um olho, mas entre no céu pelas portas. Se a tua mão te faz escandalizar, por quê? Porque dá coceira, você quer roubar? Corta. É melhor entrar no céu com a mão só do que com as duas e ir para o inferno. Se a tua perna te leva a lugares que Deus não concorda, não permite, não tolera, corta. É melhor você entrar com um pé só no céu do que com os dois e ir para o inferno. Esse é o padrão de Cristo. Você quer céu? Você quer glória? Aleluia. Você quer viver na presença de Deus? Você quer entrar nas mansões celestiais? Você quer ser recebido por Cristo nas portas celestiais, dizendo: vinde a mim, benditos do meu Pai, para as mansões celestiais que eu preparei para vós? Ou você quer adentrar um sofrimento eterno no inferno? É a escolha que nós temos que fazer. A escolha que os filhos de Sete tiveram que fazer, e fizeram uma má escolha. Começaram a se relacionar com as filhas de Caim. Olha o que aconteceu. Então disse o Senhor, no versículo 3: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão de 120 anos. Deus pôs uma limitação severa sobre a extensão da vida deles, devido à degradação na qual eles entraram. Assim também é: quanto mais degradação, mais Deus fecha. Quanto mais degradação, quanto mais pecado, mais Deus aperta. Não é porque Deus é mau, não, é porque Deus é misericordioso. Porque o Senhor, por meio do seu juízo, Ele quer nos trazer de volta para a consciência. Da mesma forma que também aqui, ó. Aí eu levo vocês para João 16, 8 ao 11, que diz: e quando Ele vier, quem? O Espírito Santo de Deus. João 16, 8 ao 11, anota aí, ó. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Inclusive, uma vez eu achei interessante numa palestra, perguntaram qual é o maior pecado que uma pessoa pode cometer. Aí falaram várias coisas lá, diversas coisas, meu Deus, olha a hora. Falaram diversas coisas lá, então, diversos tipos de atrocidades. E aí o palestrante deixou todo mundo falar à vontade, no final ele falou: sabe qual é o maior pecado que uma pessoa pode cometer? Não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque em relação a todos os pecados que vocês disseram aí, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado. Todos os pecados que vocês indicaram aí podem ser purificados pelo sangue de Cristo Jesus. Só que se você não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você pode ter passado sua vida jogando videogame dentro de casa, você vai para o inferno. Por quê? Porque o único caminho é Cristo. A única verdade é Cristo. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Esse que é o ponto importante. Então o Senhor Jesus Cristo disse: quando o Espírito Santo, ou seja, Ele estava aqui entre nós. Enquanto Ele estava entre nós, Ele é o nosso Paráclito. Só que Ele foi para a glória. Então quando Ele foi para a glória, Ele está como nosso advogado diante do Pai. Ele está como nosso advogado diante de Deus, né? Apresentando sempre o argumento infalível, que é o seu sangue derramado na cruz do Calvário, tá certo? Para nos livrar de qualquer condenação. E aqui está o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado. E aí Cristo diz: porque não crer em mim. Este é o maior pecado, não crer em mim. Se não crer em mim, é inferno. Se crer em mim, salvação, porque o meu sangue purifica de todo pecado. Porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E o juízo, porque já o príncipe deste mundo será julgado. João 16, 8 a 11. Então o Espírito Santo de Deus faz esse trabalho. Só que o Espírito Santo de Deus não faz trabalho só desde ontem, ou desde quando Cristo veio. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, Ele é Deus como Jesus é Deus. Ele é Deus como o Pai é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus, uma só essência. O Espírito Santo de Deus que participou na criação, que se movia sobre a face das águas. E o Espírito Santo de Deus que convencia o homem
do seu pecado. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Ele está dando mais ouvidos à sua carne do que ao espírito. Tome muito cuidado. Foi esse comportamento que levou a humanidade ao juízo. Foi esse comportamento que levou eles a serem imersos debaixo das águas. O juízo da água não virá mais, mas virá o juízo do fogo. Deus vai castigar este mundo com fogo. Como Pedro falou, que os elementos vão se desfazer em chamas. Então nós temos que tomar cuidado para não termos um comportamento semelhante. O Espírito Santo de Deus está falando. O Espírito Santo de Deus está convencendo. O Espírito Santo de Deus está trabalhando. O Espírito Santo de Deus está te chamando. O Espírito Santo de Deus está te confrontando com a verdade dele. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Não extingais o Espírito Santo de Deus, como Paulo falou. Que o seu coração não seja de pedra, que seja de carne. Para que quando o Espírito Santo de Deus falar, ele se derreter. E você mudar de comportamento. E você mudar os seus caminhos. E você mudar as suas práticas. Para que você esteja no meio dos salvos. Nós não vamos nos afogar. Nossa arca é Cristo. Nós temos entrada nela por meio da graça. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Para que você esteja incluído no meio daqueles que vão subir. No meio dos salvos. Uma vez que essa era a dispensação da consciência humana, na qual não havia ainda a revelação da lei, não tinha lei. A lei virá somente muito depois. Ainda virá Abraão, ainda virá Jacó, ainda virão os 12, depois virá Moisés, e depois a lei no Sinai. A lei está muitos séculos depois disso aqui. Antes da lei, o Espírito Santo de Deus estava falando já. É o mesmo Espírito Santo de Deus que está falando hoje. É o mesmo Espírito Santo de Deus que Paulo disse que para nós é lei. Nós não precisamos estar toda hora consultando a lei de Moisés. Por quê? Porque é aquele que andar conforme a lei do Espírito. Tá certo? Paulo disse: andeis conforme a lei do Espírito, não cumprireis a vontade da carne. O Espírito Santo de Deus, ele fala ao seu coração: isso aqui não me agrada. Isso aqui não é para você. Não é para você estar aqui. Não é para você estar vendo isso. Não é para você falar isso. Dê ouvidos ao Espírito Santo de Deus, porque ele é a lei que vai conduzir você pelo caminho de Cristo. Coisa maravilhosa, né? Então o Espírito Santo de Deus contendia. Só que o homem não deu mais ouvidos. Só que a humanidade não deu mais ouvidos, como Deus disse aqui. Porque ele também é carne, ou seja, a carne virou sua prioridade. O seu pensamento, o seu desejo carnal, a vontade da sua carne virou sua prioridade. Então, uma vez que se tornou sua prioridade, o Espírito Santo de Deus não foi mais ouvido. Não havia mais sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. No Gênesis 6,4 diz: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Gênesis 6,4. Primeiro, havia, quero que você preste atenção nisso, que na leitura eu já avisei. Havia, olha só, havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, havia ponto e vírgula, e também depois que os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens. Então, anteriormente ao relacionamento desses chamados filhos de Deus, a geração santa de Sete, com as filhas de Caim, já haviam esses que são chamados de gigantes na terra. Então, não tem nada a ver a relação deles com o fato de existirem esses que são chamados gigantes. Não estão relacionados. E outra coisa que eu até coloquei aqui também, não vai dar nem tempo de ler, mas eu coloquei também uma hipótese. Você tem que ver como algumas doutrinas não se sustentam, é apenas você raciocinar. Se esses gigantes fossem fruto do relacionamento das mulheres com esses supostos anjos, por que você vê lá em Números, né, quando vai aqueles espias, eles encontram lá os chamados filhos de Enaque, que são gigantes, filhos de gigantes? Eles não deveriam existir, uma vez que todos foram levados pelo dilúvio, se eles fossem de fato filhos dos anjos, mas não são. A Bíblia não dá respaldo a isso. Então a primeira coisa é essa, você observar isso, que no próprio texto bíblico já te diz, eles já estavam presentes quando os filhos de Deus com os filhos dos homens se relacionaram. Outra coisa muito importante, aí é uma questão de exegese, e a gente precisa trazer para você. O termo hebraico para gigantes é Nefilim. O termo hebraico para gigantes é Nefilim, que tem origem em Nafal, e dá a ideia de caídos, ou caidores, no sentido de violentos, que caem sobre
tá certo? Outros para matá-los. O que favorece melhor o entendimento do texto, do próprio texto. Você tem que se subordinar ao texto, à intenção do autor. O que favorece o entendimento do texto que se segue e fala sobre a violência daqueles dias. A ideia de gigantes foi inserida na tradução para o grego ou Septuaginta. Então, só para entender isso aqui, que a gente tem que encerrar, conforme aquilo que o pastor já explicou. Então, nós vamos já encerrar por aqui. Então, o que estamos dizendo aqui? Olha, a Bíblia Sagrada não foi escrita em português. Ela não foi escrita em espanhol, e nem em inglês, nem em italiano. Ela foi escrita em hebraico. Agora, para facilitar o nosso acesso, é feita a tradução. Só que o inerrante, aquilo que não tem falhas, aquilo que não tem erros, são os originais. As traduções, elas precisam se adaptar à língua daquele país. E aí, muitas das vezes, no ato de traduzir, ele faz uma opção. Tá certo? Ele faz uma opção para tentar melhorar o entendimento. E isso foi o que aconteceu em 139 a.C. Em 139 a.C. já havia uma comunidade grande de judeus no Egito. Eles desceram para lá na época de Jeremias. Quem leu o texto bíblico já sabe. Quando o povo partiu para o cativeiro babilônico, ficou um povo na terra. E aquele povo na terra, eles se revoltaram ali, mataram o governador babilônico, Gedalias, que tinha sido colocado, tomaram Jeremias à força, descendo para o Egito. E essa comunidade ficou lá, se desenvolveu, ficou uma grande comunidade. O que eles fizeram? Eles foram se adaptando à cultura do lugar. Eles foram se adaptando à língua, inclusive. Eles não falavam mais hebraico, falavam egípcio. Eles falavam grego, que na época a Grécia dominava o Egito. Falavam grego. E eles se adaptaram ao lugar. Eles eram judeus, mas falavam grego. E se adaptaram à cultura local. E o que eles quiseram? Uma Bíblia. Em hebraico? Não, em grego. Para eles poderem ler facilmente. O que eles fizeram? Encomendaram a tradução. Aí tem aquela carta chamada Carta de Pseudo-Aristeias, que diz que 72 anciãos traduziram o Pentateuco em 72 dias. Mas isso não tem nenhuma comprovação. Isso é uma fábula que existe aí que o pessoal conta. Mas foi feita a tradução. Na tradução, o que fizeram? As pessoas que estavam traduzindo do hebraico para o grego, ao olhar para esse texto e encontrar a palavra Nefilim, eles entenderam que seria interessante para o entendimento daqueles judeus que estavam na cultura grega, que traduzisse para gigantes. Mas a melhor tradução para Nefilim, que vem de Nafal, não é gigantes, e sim caidores. Agora, esse termo caidores faz sentido no hebraico, mas não faz sentido no grego. Essa é a questão. Então, quando eles mudaram para o grego, disseram: vamos pegar uma palavra aqui que eles possam entender, vamos colocar gigantes. Por quê? Tem toda aquela ideia do gigante como violento, agressivo. Mas o termo original, Nafal, tá certo? Que deu origem a Nefilim, é caidores. Caidores é o quê? Violentos. Violentos está de acordo com o texto, que é a violência do homem se multiplicando, de tal modo que seu pensamento era constantemente mal. A própria Bíblia Sagrada fortalece essa interpretação. Então, gigantes aqui, não pense nos mitos, nas fábulas, naquele gigante do pé de feijão, não tem nada a ver com isso. São violentos, chamados caidores, ou seja, que caem sobre os outros para matá-los. E aí, como não havia lei, e como o Espírito Santo de Deus não estava mais sendo acatado, sendo ouvido, a violência cresceu de forma desordenada, completamente descontrolada. E o que nós estamos vendo no nosso dia? O que nós estamos vendo no nosso dia? Onde se mata por um celular, onde se mata por 5 reais, por 10 reais. Aqueles mesmos caidores estão se multiplicando hoje, mas o juízo de Deus vai vir sobre eles. Mas a igreja de Cristo vai ser tirada da face dessa terra. Eu vou encerrar por aqui, porque não adianta passar atropelando o resto, tá ok? A gente retorna depois disso aqui de novo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero essa oportunidade, tá ok? Depois a gente retorna aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Eu peço, irmão, traga aqui a cadeira. Nós vamos ler o nome dos irmãos que estão aqui em oração. Meus irmãos, ontem nós estivemos no Belém.